Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. Para me apresentar, eu sou Leonardo Lopes, sou sócio aqui na PwC, eu coordeno o nosso grupo de Forensic Services aqui na Price. Eu tenho aqui comigo hoje a minha sócia Elisa Maior, e tenho a honra de ter também comigo aqui o Wagner Giovannini e o Diego Galvão, que são sócios aqui, fundadores da Contato Seguro e da Compliance Total. Eu fico muito feliz de conduzir esse evento aqui hoje com a participação do Wagner e do Diego e da Elisa para celebrar uma parceria que nós estamos anunciando hoje ao mercado, onde PwC e Contato Seguro vão atuar juntos no mercado, né? A gente vai ter um acordo de colaboração, a gente vai juntos procurar atender melhor aqui nossos clientes. A gente entende que as nossas soluções, cada um focando aqui no seu expertise principal, tem muita sinergia e podemos, sem dúvida alguma, ofertar um serviço de muito melhor qualidade ainda e mais completo aos nossos clientes. Então, eu queria pedir aqui ao Diego, por favor, em nome da Contato Seguro. Diego nos ouve? Olá, Leonardo. Boa tarde. Opa, me ouvimos. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Tudo bem. Boa tarde, boa noite a todos. Estava com o microfone no mudo aqui, mas já resolvi o problema. O Leonardo já anunciou a parceria. Do nosso lado é uma honra firmar essa parceria com a PwC. Nós já vimos sendo demandados pelos mais de 1.000 clientes da Contato Seguro ao longo do tempo sobre sempre indicações de empresas que tivessem os atributos da independência, da credibilidade, experiência, que utilizasse muita tecnologia no processo de investigação, principalmente que fosse objetiva, para não conduzir processos desnecessários de investigação, e que fosse competitiva, que ela tivesse um projeto para andar de mãos dadas com os clientes ao longo de toda a necessidade de investigação que possam acontecer dentro do seu canal de denúncia. E encontramos esses atributos de sobra na PwC, então, da nossa parte também estamos muito felizes em conduzir essa live com vocês e anunciar essa grande parceria. Obrigado. Que agradeço, Diego. O mesmo do nosso lado, né? Assim, acho que é alguma coisa que a gente vai costurando há algum tempo já, e sem dúvida, Contato Seguro aqui como líder de mercado, é um parceiro também para a gente, que a gente tem muita honra de estar atuando junto aqui. E essa parceria tem um contexto, né, até maior para nós da PwC, uma importância que a gente revisitou recentemente a nossa estratégia globalmente aqui na Price, e que se chama a Nova Equação, né, como nós temos chamado essa nova estratégia. E ela foi uma estratégia baseada nas realidades que nós vemos hoje, né, dos desafios que as grandes organizações enfrentam e a necessidade que a gente percebe no mercado de construir confiança nesse mundo, onde essa confiança, ao mesmo tempo que ela é mais frágil, também é muito mais difícil de ser conquistada, né? Então, a gente entende que uma mudança é necessária, que a atuação de forma isolada ela não é mais suficiente, né? Então, as parcerias são importantes para a gente poder atuar nesse mundo. E o que os clientes esperam geralmente resultados sustentáveis do nosso lado, né? Qualquer consultoria, qualquer serviço prestado, ele deve de fato agregar valor, não somente aos nossos clientes, mas todos os stakeholders com quem eles trabalham. Então, isso é um valor importante para a gente, que a gente tem procurado endereçar junto a eles com essas parcerias, e para ajudar esse cliente e a sociedade em geral, né, que a gente lançou essa estratégia, Nova Equação. E esses conceitos, eles estão intimamente ligados às parcerias que a gente está anunciando aqui, pois para a gente entregar serviço com qualidade, né, com integridade, objetividade inabalável, e que requerem também investimentos muito pesados em tecnologia, que vocês têm feito na Contato Seguro, a gente também aqui na PwC, a gente conta com os mais competentes players, né, no mercado, e nesse caso aqui com vocês, a Contato Seguro. Eu acho que a gente se complementa bastante nos offerings ao mercado,
e para a gente ajudar a comunidade que a gente trabalha, né, que a gente interage no dia a dia, sejam compliance officers, diretores jurídicos, equipes de auditoria interna, conselho de administração e executivos, outros, é muito importante que para rodar, né, o sistema de integridade dentro das empresas, a gente garanta que as empresas contem com um canal de denúncias que, empiricamente e já comprovadamente, é o principal mecanismo, né, para se detectar irregularidades e para prevenir que outras aconteçam também, porque sabendo que existe um risco, né, de irregularidades sendo detectadas e reportadas, as pessoas se coíbem, né, se sentem menos incentivadas a cometer esse tipo de ato. Então, é essencial que haja, né, o canal de denúncia, um provedor como vocês para atender o mercado. E de uma forma independente, especializada, né, vocês são focados nisso, a gente conhece muito da competência de vocês, os psicólogos, né, e advogados que se envolvem no recebimento das denúncias, nos tratamentos, na qualidade da captura dessas informações, tudo isso a gente vê um diferencial grande. E a partir daí também o tratamento, né, que aí o cliente pode fazer internamente ou com apoio externo. E a gente vê que não só a tecnologia é importante, né, que as pessoas também são importantes nisso, então a parte mais consultiva é essencial, e essa nossa estratégia na equação, ela prevê um futuro concebido por humanos que usam tecnologia para poder endereçar esses issues, né? Então a gente tem se colocado como firma, ao invés de consultores, como solvers, né, que a gente chama, é o termo, então somos resolvedores de problemas e desafios. A gente apoia os clientes como solvers para poder apoiar na consolidação desse pilar de confiança e transparência. Então, fico muito feliz aqui novamente de ter vocês. A gente vai passar um rápido vídeo aqui sobre essa estratégia, a nova equação. Depois já passamos para a parte emocionante aí do conteúdo do painel de hoje também. Você está pensando, o que é a nova equação? É uma comunidade de solvers, pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios, que se unem para criar novas soluções para novos tempos. Bom, um vídeo bastante rápido, mas que consolida, que mostra de forma ilustrativa, né, o que eu acabei de comentar. Então, falando sobre o painel de hoje, né, o que nós vamos tratar aqui nesse painel de hoje. Nós temos aqui 1h30, a partir das 5h30 da tarde. A gente vai abordar 3 temas principais, né? Primeiro, o canal de denúncias em si, a importância do canal, as boas práticas, né, e os aspectos aqui importantes a serem atentados, os lessons learned que nós temos aí por toda a experiência da prestação de serviço da Contato Seguro. Depois a gente vai falar da parte de investigações, né? Então, reconhecendo que os nossos clientes, na maior parte dos casos, as investigações não são essas grandes investigações que a gente viu na Lava Jato, né? Mas tem todo um processo de investigação rotineiro nas empresas que elas conduzem, com equipes internas ou com algum tipo de apoio externo. Então, a gente falar um pouco sobre isso, né? Quais são as boas práticas, como garantir uma investigação que tenha sucesso, né, na sua execução, independentemente do resultado ser atingido, porque muitas vezes o resultado aqui não há indícios de uma irregularidade, mas o processo para se chegar a essa conclusão ele é essencial que seja bem conduzido, de uma forma eficiente também, né? Então, a questão de custos, cada vez mais é uma pressão importante para as estruturas das companhias. Esse esforço de investigação ele não deve onerar de forma desnecessária as companhias. E, por fim, a gente vai falar da parte do comitê de ética também, né? A importância dessa estrutura, né, do comitê de ética para se tratar as decisões, as análises, né, dos achados e das conclusões ali, e você tem uma certa isonomia, né, na aplicação das decisões aí a todos os casos que chegam a ele. Então, esses são os principais 3 temas que nós vamos tratar aqui hoje. Lembrando que no final aqui do evento, a gente vai ter também uma pesquisa rápida de benchmarking, onde nós temos aqui o objetivo de coletar algumas informações com os participantes para depois retroalimentá-los. A gente vai compartilhar com todos os participantes os resultados dessa pesquisa, então incentivo a todos que contribuam com as informações, que é um benchmarking sobre estatísticas de canal de denúncias, investigações, tudo isso, para que a gente possa saber o que os demais estão fazendo também de uma forma aqui estatística, sem identificação de cada uma das empresas, tá? De forma anônima. Então, com isso, eu passo aqui a palavra à Elisa. Elisa, por favor.
Olá, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos, agradeço pela participação. É prazer estar aqui com o Giovannini, com o Wagner e com o Diego, né? Agora nossos parceiros da PwC. Então é muito bacana poder compartilhar esse momento, fazer esse anúncio aí que a gente estava aguardando tanto tempo para poder fazer. Bom, antes de iniciar esse primeiro painel, né, sobre canal de denúncias, só queria lembrar também que existe um ícone aqui para fazer perguntas. Então, ao final do evento aqui desses painéis, a gente vai ter ali uns 15 minutos reservados para perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade aí de contribuir com comentários ou perguntas, eventualmente, que vocês gostariam que sejam abordadas aqui. Bom, dando boas-vindas, então, ao Wagner, né? Já começo ali com uma pergunta para ele, antes dele se dar boa noite aí para todos. Wagner, você, né, é um profissional bastante reconhecido no mercado, um especialista aí no tema de compliance, atuou por mais de 8 anos aí como diretor de compliance na Siemens na América Latina, fundou a Compliance Total. Se você puder começar aqui nosso bate-papo falando um pouco como que o canal de denúncias se relaciona, como ele se insere no compliance como um todo, acho que é um bom ponto de início aí. Muito obrigado, Elisa. Já fica aí o meu abraço ao Diego, ao Leonardo. Boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. E antes de responder a sua pergunta, Elisa, eu quero dizer aí que também como sócio da Contato Seguro, hoje é um dia muito feliz para mim. É, de fato, um marco de a gente estar aí, vamos dizer assim, firmando essa parceria para uma parte do processo, né, aí onde se fala de denúncia, desde o tratamento inicial da denúncia, depois a parte de investigação, que na verdade é o coração de todo o compliance, que todos, acho que vocês conhecem, é a minha paixão, né? Então, queria só dizer para vocês que essa parceria é, para mim, assim, de fato, uma coisa muito, muito importante e eu fico muito feliz com ela, né? E além do mais, do Léo, né, do Leonardo, que a gente já se conhece há tanto tempo, já fizemos tantos trabalhos juntos e agora estamos consolidando isso aqui na nossa vida profissional. Então, respondendo a tua pergunta, Elisa, e já começando aí para a gente fazer esse bate-papo com as pessoas, o compliance, né, ele é a cultura de se fazer o certo e, com isso, proteger a empresa. E o canal de denúncia ele é o coração dessa cultura, pois são as pessoas que fazem o compliance ter um não sucesso. É por meio das denúncias que as empresas têm acesso a tudo aquilo que ocorre às escondidas. Por exemplo, assédio, discriminação, racismo, fraudes, roubos, suborno, corrupção, ou seja, as empresas perdem muito dinheiro, têm muitos problemas ligados ao compliance, né, além dos problemas do negócio em si, que sem o canal de denúncia, esses problemas não seriam resolvidos. Então, em resumo, se um canal de denúncias não funciona, o compliance não funciona, né? Assim, todos precisam apoiar, acreditar, confiar em todo o processo que cerca aí a questão das denúncias. Legal. Bacana. E você falou aqui em processo, né? O processo da denúncia. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente, assim, o que isso significa, o que compõe esse processo? Olha, na verdade, em termos de denúncia, nós estamos falando de um processo completo, né? Desde o recebimento até a implantação de uma medida corretiva, por exemplo. Então, de nada adianta a gente ter um canal, né, se não houver uma apuração, ou até mesmo que haja apuração. Nada valeria se a medida acabar não sendo implementada. Então, portanto, esse processo deve funcionar muito bem, deve estar muito bem conectado. De uma forma muito simples, esse processo ele tem 3 partes, podemos até dividi-lo assim. A primeira inclui a manifestação de uma pessoa, o uso do canal de denúncia e o recebimento da denúncia. Depois, a segunda parte é a apuração, ou seja, a investigação que tem por objetivo trazer a verdade à tona. E, por fim, a terceira parte aí do processo, a avaliação dos fatos apurados, a tomada de decisão e, quando aplicável, a implementação da medida. Então, esse processo a gente poderia até falar o seguinte, olha, ele tem denúncia, apuração e a medida. Aliás, esses são os 3 temas da nossa live de hoje, né?
Uhum. Com certeza, e todos são extremamente importantes, né? Assim, e acredito aqui que é super importante e relevante a gente falar um pouco nessa primeira etapa do processo, assim, como que a denúncia é recebida, o que é preciso fazer, né, para essa denúncia ser recebida de forma adequada, para poder, então, ter seu recebimento, ser tratada de forma adequada e ter o seu direcionamento aí para a conclusão, né? Fazer uma investigação ou não fazer, mas como que o recebimento da denúncia, essa primeira etapa do processo, é relevante aqui? Bom, a forma como a denúncia é recebida, ela é a porta de entrada de todo esse processo, né? Então, eu estou me referindo aí, nesse caso, agora na ferramenta, no canal de denúncias, né? Como as denúncias são feitas de maneira voluntária, então eu quero dizer, ninguém é obrigado a fazer uma denúncia, então as pessoas precisam ter vontade de fazer a denúncia. Então elas precisam acreditar no canal, saber que o canal é profissional, que ele é isento, que ninguém vai identificar o denunciante, que a denúncia será protegida, que não vai haver vazamento. Então, as pessoas que vão se manifestar no canal precisam saber que essa ferramenta é um benefício, não apenas para a empresa, mas também para elas. E, ao mesmo tempo, que essa ferramenta possui todos os atributos necessários para se confirmar que esse canal funciona de verdade, que ele é efetivo e que, principalmente, é confiável. Uhum. Esse ponto que você toca, Wagner, da confiabilidade, né, credibilidade, é fundamental, né? Se as pessoas, se o usuário, né, independente, eles são funcionário, até um terceiro, que eventualmente um fornecedor ou algum outro terceiro que tenha acesso ao canal, né? Ele não confia no canal, ele deixa de ser efetivo, né? Você não vai conseguir capturar aquilo que a empresa deve capturar aí, né? Como parte do seu compliance e tomar as medidas necessárias, né? E você falou aqui de alguns outros atributos, né? Que são necessários. Então, assim, quais são esses outros atributos que tornam o canal de denúncia uma ferramenta efetiva e confiável para as empresas? Bom, Elisa, falar em atributos, a gente poderia ficar aqui horas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou enumerar os principais, colocando esses atributos aqui em blocos, tá? Acho que o primeiro bloco é o bloco da confidencialidade e a permissão de anonimato. Então, nós sabemos aí de estatísticas que praticamente 90% das pessoas que fazem uma manifestação no canal, eles pedem para não serem identificados. É normal isso. No mundo inteiro é assim, né? Então, além do medo de retaliação, há um constrangimento natural, né? Caso os outros fiquem sabendo que você fez a denúncia, né? Portanto, o canal deve proteger a identidade das pessoas e permitir que elas não divulguem os seus nomes. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo grande bloco tem a ver com a acessibilidade do canal. O canal tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todo mundo, em qualquer lugar. Então, quando alguém quiser fazer uma denúncia, ele pode fazer essa denúncia imediatamente. Então, só como curiosidade, né? Se a gente não pensar na pandemia, normalmente, praticamente metade das denúncias chegam fora do horário do expediente. Então, vejam só a importância de um canal funcionar o dia inteiro, funcionar as 24 horas por dia. E, além disso, o canal precisa estar estruturado para evitar aquela musiquinha irritante, né? Olha, nossos atendentes estão ocupados, aguarde sua vez. Isso aí, gente, vai fazer as pessoas desistirem da denúncia, né? Não pode acontecer isso. A pessoa, quando vai fazer a denúncia, ela tem que conseguir fazer a denúncia na hora, porque senão ela não faz, né? Acho que tem um terceiro bloco que se refere à infraestrutura do canal de denúncia. Precisa ser de altíssimo nível. Aqui a segurança da informação, ela assume um papel super relevante, né? Você já pensou uma denúncia contra o presidente da empresa, mesmo que seja uma denúncia fake? Se essa denúncia vaza, olha o dano que isso pode provocar, né? Então, o canal, ele precisa estar apto para evitar a invasão de hacker, não pode permitir que pessoas não autorizadas tenham acesso, mesmo a pessoa da própria empresa. Precisa ter um sistema robusto de backup. E, além de tudo isso, a plataforma precisa também propiciar à empresa uma gestão adequada.
né, com facilidade de obter relatórios, pesquisa, consultas, acesso, manuseio da plataforma. Então, só com esses 3 blocos aí fica evidente que uma ferramenta interna dificilmente vai conseguir ser efetiva. Então, para falar a verdade, eu nunca vi. Pode até existir, mas eu desconheço, né? Então, primeiro que o canal, normalmente, quando é interno, né, ele acaba não operando 24 horas por dia, né? Normalmente, as empresas não possuem pessoas preparadas com a qualidade razoável para receberem as denúncias, né? E outra coisa, sem deixar ninguém esperando na linha. Um outro ponto também importante aí que vale a pena mencionar é que com o canal interno, as pessoas de TI têm acesso aos bancos de dados e já começa a comprometer a confidencialidade, né? Como é que você vai assegurar que, de repente, um garoto terceirizado de TI não vai lá e acessar uma informação sensível ou até apagar algum dado? E essa dúvida, se ficar na cabeça de uma autoridade ou no dos funcionários, vai afetar diretamente a credibilidade do canal. E aqui está o motivo principal de muitas pessoas da empresa acabarem não utilizando o canal. Então, esse é um resumo dos atributos de um canal efetivo. Legal, acho que com certeza são pontos bastante relevantes, né? O core da empresa, a empresa já tem todo o negócio dela para tocar, né? O core dela não é receber denúncias ou eventualmente fazer investigações mais aprofundadas, né? Então, de fato, assim, você gerir, né? Além de todas as suas atividades de negócio, você gerir um canal é um grande desafio, né? E aí, nesse sentido, até pensando aqui em termos estatísticos ou de dados, você tem alguma comparação entre empresas que utilizam canal interno e empresas que utilizam canal externo? Olha, Elisa, normalmente quando nós, da Contato Seguro, instalamos o nosso canal numa empresa que já tinha um canal interno antes, a quantidade de denúncias aumenta drasticamente. Na média, cerca de 6 vezes. 6 vezes. Mas a gente tem relatos de 10 a 20 vezes mais denúncias, pois as pessoas vão ficar mais seguras, mais confiantes naquele canal. E essa mudança na quantidade, ela ocorre logo em seguida da implementação. Implementou, informou as pessoas que o canal é externo, mais seguro, as denúncias já sobem quase que imediatamente. E ao contrário do que muita gente pensa, esse aumento, ele perdura por anos. Esse patamar elevado de quantidade, ele acaba ficando, porque esse é o patamar adequado de denúncias de uma empresa, né? E que antes as pessoas simplesmente não faziam as denúncias. Então, não é um pico represado e depois ele cai, tá? Então, as estatísticas acabam mostrando mais ou menos esse aumento significativo aí na quantidade de denúncias. Muito interessante, né, esse dado. Realmente faz uma grande diferença, né? Eu acho que tem talvez assim, quem não esteja muito habituado com o tema, pode ter até uma visão um pouco equivocada da realidade, né? Achar que está tudo bem, estou recebendo denúncias, quando na verdade, ok, pode estar recebendo algumas denúncias, mas tem muito mais ali que não está sendo capturado, né? Que deveria e não está sendo capturado, que, enfim, pode ter riscos aí variados, né? E aí, nesse sentido, tem uma dúvida, assim, que a gente já ouviu de clientes, às vezes, quando está discutindo sobre o assunto, surge, assim, que é qual é o melhor formato, né? Você permitir que as denúncias sejam por e-mail, por escrito, né? Por e-mail, eventualmente no site da empresa, ou ter um canal, né, de atendimento sem a musiquinha, como você falou, né? Um 0800. Qual a vantagem, assim, de cada um desses meios? Bom, Elisa, olha, essa é uma questão muito boa e acho que vale a gente até investir um pouquinho mais de tempo nela, tá? Veja, cada pessoa pode ter a sua preferência, né? Portanto, o canal de denúncias deve propiciar ao denunciante que ele escolha o caminho que ele quer, tá? Quem quiser usar o 0800, basta ligar que tem alguém a qualquer momento que vai atender a ligação dele. Quem quiser fazer uma denúncia por escrito deve ter acesso a uma forma muito simples, fácil, ágil, para ele entrar, digitar e pronto, tá? Mas tem um outro aspecto aí que tem a ver com a efetividade da denúncia, tá? Então, 2 aspectos aí. Nós sabemos que o brasileiro, de forma geral, não consegue se explicar bem ou se expressar com precisão num texto escrito. É muito comum
a pessoa ter um pensamento e, na hora de colocar no papel, não conseguir reproduzir bem, de forma que o leitor, que vai ver isso depois, que não sabe do assunto, provavelmente não vai conseguir entender 100% do relato. Então, essa é uma constatação. Tá? Tem um outro aspecto, que a maioria dos relatos, quando vêm por escritos, acabam chegando incompletos, com informações vitais que não são incluídas, ou até dubiedades ali. Então, pelo fato de não ter uma interação, aí a dúvida acaba ficando na mão de quem vai receber a denúncia. Por esses 2 pontos, já ficaria claro que o 0800 tem uma vantagem gigantesca. Tá? Mas não é só isso. Tá? E aí eu já vou aproveitar para falar sobre um outro fator crítico de sucesso de um canal de denúncia, que é o atendente do 0800. Via de regra, o denunciante, quando ele vai fazer uma denúncia, ele está estressado. Se alguém já fez uma denúncia, sabe do que eu estou falando. Ele está fora daquele padrão normal. Ele não vê a hora de desligar o telefone, ele não quer ser descoberto, ele não sabe com quem ele está falando do outro lado da linha, então ele está incomodado, ou seja, esse aí é o clima no momento que ele vai fazer a denúncia. Se o atendente não souber conduzir bem a conversa, o manifestante vai falar assim, mais ou menos assim, olha, até uma brincadeira aqui, ó. Olha, eu estou indignado, tem um gerente que trabalha numa grande cidade que está subornando um agente público em troca de ganhar projetos, olha, e tem muito dinheiro envolvido, eu estou aqui dando um duro danado, esse gerente faz isso é um absurdo, eu espero que vocês tomem uma ação concreta e blá, 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 blá. Aí ele desliga o telefone. O que eu faço com essa denúncia? Né? Eu não sei quem é o gerente, eu não sei que cidade que esse gerente trabalha, quem é o agente público, qual é o projeto, de que valor que nós estamos falando, se esse problema é atual ou é do passado. Coitado do investigador. Tá? Ou ele, o investigador, né, vai acabar gastando um tempo absurdo para identificar todas essas coisas, ou ele vai acabar abandonando o caso no meio. E pior de tudo, o manifestante, ele acha que falou tudo que precisava. Então, por isso, eu vou até compartilhar uma curiosidade com vocês aqui. Na Contato Seguro, sabe como são os nossos atendentes? São psicólogos. É isso mesmo, psicólogo que atende o telefone, né, ali, primeiro para acolher o manifestante, baixar o estresse, deixar o manifestante confortável, que tem alguém confiável do outro lado da linha. Aí o manifestante, aos poucos, vai se soltando, vai contar mais detalhes. Né? Além dessa formação acadêmica, né, ali, os atendentes também eles são periodicamente treinados em investigação interna, né, para que eles possam pensar com a cabeça do investigador. Então, imagine nessa conversa hipotética que eu comentei com vocês, né, o atendente vai perguntar para o manifestante, qual o nome do gerente? Aí o manifestante fala, não sei, mas ele sabe que é necessário identificar quem é esse gerente, né? E aí esse atendente, escuta, esse gerente é homem, é mulher, ele é baixo, ele é alto, tem bigode, ele fica em que cidade? Não sabe o nome da cidade? É a cidade do sul, do norte, é do interior de São Paulo? Então ele vai fechando as coisas para facilitar a vida do investigador, né? E aí ele faz esse bate-papo sem transformar a conversa num interrogatório. Porque se ele fizer isso, o manifestante se fecha e não dá as informações que ele precisa. Então, Elisa, resumindo, tá? Mesmo possibilitando que o manifestante faça o seu relato por escrito e por 0800, o 0800 ele tem vantagens enormes, tá? E deve ser incentivado. Tá? Mas, do outro lado, o 0800 tem que ter atendentes muito bem qualificados, né? Porque também se pegar uma pessoa não bem qualificada, ele também não vai extrair aquilo que a gente precisa do manifestante. Tá? Com certeza. Não, muito legal, Wagner. E aqui até nem sei se eu tive a oportunidade de compartilhar isso com vocês já, mas falando aqui como investigadora, né? Assim, eu fiquei... Cerca de um ano atrás, eu tive um caso aqui de um cliente que a gente já trabalha há bastante tempo, e ele havia recebido uma denúncia no canal e nos contratou, nos pediu apoio aí para poder ajudá-los, né, a fazer a investigação dessa denúncia.
E a gente, obviamente, recebeu a denúncia e eu fiquei muito bem impressionada. Assim, em mais de 11 anos que eu tenho na PwC, né, tirando que eu já tinha experiência com fraudes, tudo, nunca tinha visto um relato tão detalhado, assim, com tanta informação, que foi muito importante para conduzir a investigação, né? Então, ali tinha o atendente, né? Não foi apenas um contato, foram alguns contatos, então o atendente conseguiu fazer follow-up e captar mais informações, print de WhatsApp, informações adicionais, né, que conforme foi evoluindo e captando mais informações, foi obtendo informações aí com o denunciante, que no início, assim, a denúncia era muito mais superficial e conseguiu, né, ir capturando. Então, isso foi excelente, né, tanto para a gente como investigadores, que conseguiu definir um escopo muito mais assertivo, né, ir diretamente no ponto e identificar as pessoas, as evidências que eram necessárias, os dados que precisavam ser coletados, e também um ganho muito grande para a empresa, né? E ela acaba conseguindo decidir melhor por se fazer a necessidade de conduzir uma investigação e qual o nível de investigação, né? E também o ganho aí para financeiro até, né? De repente você não gastar horas e horas de uma investigação, enquanto se você tem os dados mais assertivos, você consegue direcionar já essa investigação. E eu não mencionei, porque eu fiquei bem impressionada, que depois eu descobri que a denúncia, que o provedor de canal de denúncias era Contato Seguro. Então, foi muito, muito bacana. E eu queria saber qual a sua visão sobre isso, né? Essa questão da obtenção. Primeiro, obrigado pelo feedback, né? do canal, está propiciando isso. Para o investigador, vocês, no caso, né? Mas você tem toda a razão, Elisa. Olha, em todo esse processo, a parte mais custosa, ela é a parte de investigação, né? Para fazer uma denúncia, a pessoa vai levar lá, será meia hora, 1 hora, no máximo, para fazer a denúncia, e a investigação pode levar meses. Portanto, um canal profissional com atendentes treinados, ele acaba trazendo um benefício gigantesco para a empresa. Ele pode até aumentar alguns minutos no recebimento da denúncia, né? Que é o que a gente percebe na prática. Mas, em contrapartida, a empresa vai economizar dias, meses até na investigação. E tem mais, né? Quando o manifestante se sente confortável com o atendente, além de ter a disposição de fazer novas denúncias no futuro, né? Sabe o que é comum acontecer? Eu vou até contar uma outra curiosidade aqui para vocês. Um manifestante liga para falar, vou dar um exemplo, né? Ele liga para falar que o chefe dele está fraudando a contabilidade. Essa é a denúncia. Aí, no meio da ligação, ele vai ficando confortável, aí ele diz, quer saber mais? Esse chefe também comete assédio moral, faz piada racista pelos corredores, sem contar que ele deu um suborno, no caso X, ou seja, ele acaba usando uma ligação, né, para uma denúncia específica, mas como ele foi acolhido, se sentiu bem e acaba contando um monte de outras coisas. Então, isso também é um ganho para a própria empresa, né? Então, se não fosse assim, era uma denúncia única, né? Com todo esse acolhimento, ele consegue, no mesmo momento, abrir espaço para diversas outras coisas. Então, acaba sendo um ganho também de outra forma, né? Com certeza. Bom, e aí, assim, do lado, né, de vocês, aí, como canal de denúncia, né? Depois que o manifestante faz a sua denúncia, entra em contato com o canal, faz a sua denúncia, vocês captam as informações, o que ocorre, então? Né? Como que é o tratamento disso? Bom, no nosso caso, além do psicólogo, né, que fala com o manifestante, há depois uma revisão de um coordenador, também psicólogo, e em seguida uma revisão de um advogado, né? E aí o relato, né, já revisado, é disponibilizado para o cliente. Alguém na empresa, né, acordado, vai receber essa denúncia e esse alguém terá a missão de identificar quem deverá dar o prosseguimento com a apuração, que é a parte 2 do processo, como eu mencionei lá atrás, né? Denúncia, apuração e depois as medidas. Dependendo do tamanho, da maturidade, da cultura, né, a empresa vai definir quem será esse recebedor. Por exemplo, pode ser uma pessoa única? Pode. Pode ser um comitê
um comitê de recebimento e triagem, também pode. Seja como for, o que importa é o canal de denúncias dar um suporte fundamental para esse momento, para evitar situações indevidas. Por exemplo, imagine que a denúncia é relativa justamente à pessoa que recebe o relato. Então, precisa haver um processo, um plano B, já definido, para que seja enviada a denúncia para uma outra pessoa. Imagine que seja um comitê que recebe a denúncia. São 5 pessoas. Aí a denúncia recai sobre um dos membros. Né? Não é legal que todos eles fiquem sabendo. Então, nós vamos mandar essa denúncia para outro. Imagine que é uma denúncia sobre o presidente. Vamos mandar isso para o conselho. Enfim, a Contato Seguro, no caso, né, ela ajuda, né, nós ajudamos o cliente a desenhar esse processo completo, seguindo as melhores práticas de mercado, para evitar qualquer tipo de interferência, conflito de interesse, perda de independência ou até problemas com a confidencialidade. Né? Bom, e por falar aí em processo completo, né, Elisa, eu acho que eu vou provocar o Diego para que ele faça algumas perguntas para o Leonardo sobre o próximo passo, ou seja, saímos da denúncia, saímos aqui do canal, né, e vamos entrar na parte de investigação. Né? Então, o Diego, quer dar uma apertada no Leonardo aí com algumas perguntas aí para nossa live? Tá bom, Wagner, obrigado. Obrigado. Queria relembrar e ressaltar aqui uma informação importante para aqueles clientes e os inscritos que ficarem até o final da live. Nós estaremos para brindar essa parceria entre a PwC e a Contato Seguro. Nós estaremos entregando a esses clientes que tiverem interesse um trial totalmente gratuito, tanto do canal de denúncia, para testar ele, como para os clientes que já tiverem canal de denúncia da Contato Seguro, também vai estar disponível um canal para registros LGPD. Então, acho que vale a pena esse teste para conhecer um pouco da solução. Isso vai ser disponibilizado ao final da live. Bom, vou chamar o Leonardo, então, aqui, para trazer um pouco dessa visão prática do lado da investigação, né? Nessa linha de complementariedade dos serviços. Né? Então, Léo, uma coisa que os clientes perguntam muitas vezes, né? Então vou fazer aqui o papel do cliente que recebe a denúncia. Né? Como é que a empresa decide por investigar, não investigar, ou mais ainda, quando ela deve, como é que ela decide se ela deve fazer isso internamente ou contratar um terceiro para investigar? Nos dá uma visão sobre esses pontos, por favor. Sim. Legal, Diego. São dúvidas que a gente realmente recebe no dia a dia, né? Eu acho que um tema importante, que até o Giovannini destacou, é a questão da credibilidade do canal, né? Então, eu acho que o tratamento que se dá, o que é reportado ali, ele vai diretamente ter um impacto sobre essa credibilidade do canal. Então, obviamente, você não pode ignorar o que vem ali. Então, dependendo do porte da empresa, da complexidade, tudo isso, nós temos casos onde nós apoiamos clientes que recebem muitas denúncias todo mês, ali mais de 100, e a gente usa a tecnologia, né, Analytics, para a gente poder processar essas denúncias e tentar identificar padrões ali, né? Então, denúncias que tratam das mesmas pessoas ou da mesma localidade. Então, a gente começa ali a agregar e você começar a ver quais são aquelas mais prioritárias, né? Então, você pode categorizar essas denúncias e você tem que fazer procedimentos mínimos para você verificar sobre a procedência ou não daquela denúncia. Você não pode simplesmente descartá-la, né? Então, esse eu acho que é um conceito importante, desmistificar para as pessoas que não é tudo que você recebe que você vai investigar, né? Mas tudo que você recebe você precisa endereçar de alguma forma, que pode ser via uma investigação. Então, a gente tem uma fase anterior à investigação em si, que é o que a gente chama de risk assessment, né? Que é você fazer uma verificação mínima, né? Assim, então, foi feito um pagamento à empresa X. Você olha na base de pagamentos e vê, bom, houve pagamentos à empresa X? Isso aqui faz sentido minimamente? Tem informações que o denunciante passou que você pode já
agilizar esse processo, bom, aqui realmente tem materialidade pelo que a pessoa está reportando, tem documentos, eu vejo aqui que são documentos que, de fato, são autênticos, né? Eu encontro na empresa também. Então, eu acho que um tratamento você deve dar a tudo que é denunciado, né? Obviamente, você pode usar algum critério de priorização, pelo tema, pelo porte, o montante envolvido, a localidade, sensibilidade do assunto, né? Então, dependendo do setor de cada empresa, você pode dar um critério de priorização, mas tudo você tem que endereçar e dar depois um retorno ali ao denunciante que aquele tema foi tratado. Sem, obviamente, revelar o que foi feito, né, qual foi a decisão, e sem detalhar o que a empresa fez com aquilo, né? Então, essa é uma questão que tem que ser tratada de alguma forma. A outra pergunta, se isso deve ser tratado internamente ou externamente, aí também eu acho que tem a ver com esses temas que eu comentei, né? É muito comum a gente ver temas que demandem um conhecimento específico, mais técnico, que a empresa não tenha isso internamente, que ela chame alguém externo para poder trazer essa competência e fazer uma apuração com maior rigor, né, técnico, que pode ser uma questão de engenharia, pode ser uma questão tributária, pode ser diversos temas. Também é muito comum quando é um tema que ele pode vir a gerar um litígio, né, ou o produto daquele trabalho pode vir a ser utilizado em um litígio, você tem que metodologicamente considerar que aquele trabalho ele deve seguir um rigor forense, né, metodologia forense, com ferramentas e metodologia, para se constituir uma prova, né, porque se isso for para um processo, isso pode ser depois objeto de uma perícia, e o perito vai querer verificar como é que a fonte da informação foi preservada, se as conclusões chegadas a partir de uma análise de uma informação, ela é crível, né, se você pode acreditar naquilo ali. Se existir qualquer tipo de contaminação na fonte da informação sobre a qual a análise foi feita, você pode pôr todo o resultado por água abaixo. Então, essa questão de qual é o desdobramento, o propósito de uso daquele trabalho é importante. Se são temas que envolvem pessoas internamente, que você entende que uma apuração interna pode, pelos relacionamentos que naturalmente existem, né, entre os profissionais da empresa, auditor interna e outros, isso pode gerar algum tipo de impedimento, né, alguma coisa assim, ou não existir um conforto, também pode envolver alguém externo. Mas muitas investigações podem sim e são conduzidas internamente. A gente vê o mercado cada vez mais qualificando, né, para que as empresas façam algumas apurações internas por meio da equipe de auditor interna e compliance em conjunto. Tem qualificação para fazer isso e muitas são feitas. Então, se são temas mais rotineiros, acho que nada impede que isso seja feito internamente, desde que a governança seja adequada, né, que você tenha as linhas de reporte adequadas, e as ferramentas também para se fazer isso. Legal, obrigado, muito interessante. Então, basicamente, uma política e um procedimento bem definido sobre as investigações ajuda muito a empresa a tomar essas decisões, né? E antes de entrar no próximo tópico, eu vou fazer uma subpergunta ainda dessa anterior, que acontece em alguns casos, em havendo uma opção da empresa em terceirizar essa investigação, como ela faz para acompanhar esse processo durante a investigação, para não ter surpresas de processos de investigação muito longos que repercuta um custo muito elevado ao final? Bom, geralmente, as investigações são acompanhadas, cada empresa tem uma estrutura, né? Então, investigações mais complexas, onde você possa ter, como eu mencionei ali, qualquer desdobramento litigioso, né, um processo, ou impacto com órgãos reguladores, autoridades, isso tudo, usualmente, existe um acompanhamento por parte do Conselho de Administração. Obviamente, não são todos os membros que acompanham, né? Pode existir ali algum subcomitê que seja constituído para poder fazer aquele acompanhamento. O comitê de ética pode acompanhar, o compliance officer, o diretor jurídico. Então, assim, depende da natureza do tema, da importância dele. Pode ter uma governança específica ou a própria governança da empresa. O próprio comitê de auditoria acompanha algumas investigações, o conselho fiscal. Então, eu já tive diversas experiências em formatos muito diferentes, mas é importante ser definida qual vai ser o órgão, né, que vai fazer esse acompanhamento e que esse órgão tenha uma combinação ali de conhecimentos também, né? É ideal que haja pessoas que tenham conhecimento sobre investigações, conhecimentos da parte contábil, questão legal também. É importante que haja algum acompanhamento para ajudar a direcionar essa investigação até onde ir. Um outro stakeholder aí muito importante, cada vez mais, que a gente vê
envolvido com questões de investigações são as equipes de auditoria externa, né? Existe até recentemente uma diretriz do CFC, que no Brasil se chama CTA 30, que ele prevê o que o auditor deve fazer no caso de uma suspeita de ato ilegal em um cliente que ele audita. Ele tem que acompanhar aquela investigação para verificar se as apurações vão revelar que executivos ali importantes da companhia têm algum envolvimento, né, se existe impacto contábil daquelas questões e tudo isso. Então, essa questão da governança a ser estabelecida, né, você mapear os stakeholders também ali que têm interesse sobre aquele assunto, seja auditores externos, seja autoridades, é muito importante desde o início que você mapeie isso. E a questão que você perguntou, né, sobre investigação, garantir que ela não evolua, né, ou não cresça demais, aí acho que é uma questão, de novo, de você ter um acompanhamento e você ter uma clareza muito nítida, assim, naquele primeiro momento, sobre o escopo da investigação e o objetivo daquele trabalho, né? Então, se você faz um escopo que ele é muito amplo, que ele não tem ali aquela hipótese a ser testada de uma forma muito específica, aí começa a entrar na questão de metodologia do trabalho, e todo trabalho que a gente começa, a gente faz um programa de trabalho, porque se a gente fala sobre uma mesma alegação, qual a sua interpretação, Diego, e qual a minha interpretação, Leonardo, que deve ser feito, eu tenho certeza que vai ser muito diferente. Então, ou a gente escreve um documento onde o objetivo daquele trabalho está ali claro, qual a hipótese a ser testada, e a partir dessa hipótese, quais são os procedimentos a serem feitos para testar aquela hipótese, a gente tem que ter um acordo de que aquilo tem que ser feito, né? A gente executa aquilo e vê o resultado. A partir daí, a gente pode decidir fazer outras coisas a partir do aprendizado, né? Então, acho que você ter esse trabalho de 4, 6 mãos em cada uma dessas etapas, sendo muito claro desde o início qual o objetivo, os procedimentos a serem feitos, você tem um controle melhor, né, sobre o custo, e você tem um controle melhor sobre a qualidade desse trabalho e das conclusões que ele vai chegar. Legal, sensacional. Então, durante esse processo de investigação, importantíssimo os checkpoints, então, para acompanhar, até para ver se tem um fato novo que tu conseguiu antecipar que possa mudar o rumo dessa investigação, né? Seja com prosseguir ela ou até interromper ela com algum fato novo. Legal. E sobre tecnologia na condução de investigações, no seu ponto de vista, quais são os trade-offs do emprego de tecnologia? Bom, a tecnologia cada vez mais, né? Essa é uma obviedade, cada vez mais ela é essencial, né? Assim, então, o volume de dados é cada vez maior, as fontes de informação são diversas, né? Quando você vai conduzir uma investigação, o primeiro passo é você preservar as informações, porque ele é um trabalho de perícia, né? A gente costuma falar que a investigação é tão boa quanto as informações disponíveis para fazê-la, né? Você fazer uma investigação de algum assunto que nitidamente existe uma irregularidade, mas as informações não estão disponíveis, você não consegue chegar a nenhuma conclusão que seja de grande valia para aquele caso, né? Então, esse passo inicial, até antes de as pessoas serem contactadas para poder fazer entrevistas, tudo isso, você preservar os dados, ele é essencial. Isso envolve tecnologia, né? E não é só uma tecnologia, é uma combinação de diversas tecnologias, né? Dependendo da fonte de informação, se é celular, se é servidor de e-mail, se é servidor de arquivos. Então, toda a parte de coleta dessas informações, e principalmente se houver algum desdobramento para um litígio, né? Você tem que constituir a prova daquilo. Então, ferramentas forenses são importantes, ou procedimentos forenses de coleta são importantes, e preservação daqueles dados. E depois, a capacidade de você processar aquilo tudo de uma forma eficiente e de análise, né, que otimize a sua análise. A gente vê em alguns casos, empresas fazendo pesquisa assim na mão, né, assim no Google, Lotus Notes, dependendo do Outlook, e fazendo buscas ali manuais, né, aquele massa de dados enorme. Isso toma muito mais tempo e essa atividade é menor, porque você não consegue correlacionar dados, né, de diversos custodiantes, tudo isso, e ferramentas hoje disponíveis de discovery permitem que você indexe as informações, faça cruzamento entre custodiantes, né, e você faça linha do tempo, use inteligência artificial para tornar essa revisão mais eficiente. Então, realmente é um tema que, sem dúvida alguma, agrega bastante na eficiência e na qualidade das investigações. O trade-off aí que a gente vê, tem até algumas empresas maiores que a gente vê no esforço de procurar investir nessas tecnologias por si. Algumas grandes instituições criam, né, laboratórios forenses dentro das suas companhias.
Isso pode fazer sentido em algumas situações, né, quando tem grandes volumes ou muita sensibilidade nos assuntos, onde a empresa não queira nem extrair, tirar das suas paredes ali os dados, né, isso então é comum que aconteça. Mas é um custo muito alto, essas tecnologias são caras e são várias, como eu mencionei, né? E além da tecnologia, você tem os profissionais que têm que ser qualificados e treinados para operar cada uma delas. Então, é uma estrutura que para a maior parte das empresas não vale a pena ela investir e constituir por si, mas contratar isso de alguém especializado, né? Então, a gente apoia muitas empresas fornecendo a tecnologia para apurações internas que eles façam para as equipes de auditoria interna, né? Então, a gente não usa profissionais nossos, só a tecnologia, a gente aluga isso, né? A gente fornece, para tornar mais eficientes as revisões internas. E a gente tem casos onde a gente tem, além da tecnologia, a gente pode aportar expertise, né, de profissionais, fazendo parte das equipes internas também de auditoria interna, para poder trazer essa questão de metodologia, de qualidade, que eventualmente a companhia não tem internamente, dar treinamentos também sobre investigações, alguma coisa que a gente faz bastante para várias empresas, e num caso mais complexo, que a PwC faça toda a investigação com o relatório da PwC e tudo isso usando as nossas próprias tecnologias para o nosso trabalho. Então, eu falei da parte do e-discovery, tem a parte de analytics também, né, onde você extrai dados de ERPs, dados financeiros, e você pode buscar informações também de mídias sociais, você correlacionar, fazer um analytics dessas informações, para você buscar ali padrões que chamem atenção, ou até confirmar algumas hipóteses que venham ali a partir da denúncia. Legal, Léo. E o seguinte, isso que tu comentou é fundamental, né? O que eu já presenciei de casos de provas perdidas pelas empresas não tomarem cuidado de preservar a cadeia de custódia no momento da obtenção dessas provas. Então, isso pode acabar com o processo inteiro do caso, né? Então, isso é fundamental mesmo. E uma pergunta, o que tu tem percebido, dado a tua experiência e contato com as empresas que você tem, das tendências em relação a investimentos feitos pelas próprias empresas em tecnologia forense para a condução de processos de investigação interno? Assim? O que tu tem percebido? Então, a gente percebeu, principalmente na pandemia, né, onde existe um estresse muito grande sobre todos, né, assim, as empresas, muita questão de... A gente ouviu de alguns clientes um reporte de aumento de denúncias durante a pandemia. É interessante isso, né? Porque até questões de assédio moral, em alguns momentos, houve um reporte de aumento, apesar das pessoas não estarem em contato diretamente. Talvez até por vídeo, a pessoa não tem outros no entorno, né? E talvez até possa ter algum tipo de assédio maior ou sentir mais à vontade para esse tipo de coisa, mas alguns clientes reportaram um aumento. E a questão de pressão por custos, né? Assim, então, existe uma pressão por endereçar as denúncias, você precisa tratar isso, e você tem questões de custos onde você não pode contratar tecnologia muito cara, né, externa, para você poder fazer esse trabalho, mas precisa fazer de forma eficiente, às vezes até com equipes menores. Então, a gente tem visto uma demanda dessa busca por clientes. Isso aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás, as empresas procurando contratar essas tecnologias diretamente, mas vê que não é uma só, né? Como eu mencionei, então vê que muitas vezes é inviável e os clientes voltam para conversar com a gente para a gente poder ofertar isso com preços menores, porque a gente tem uma estrutura que a gente não repassa, obviamente, o custo integral para um único cliente, né? A gente atende diversos. Então tem esse movimento, né, de avaliar as alternativas, a possibilidade de fazer internamente. Em alguns casos, os clientes investem na parte de coleta, pelo menos, né, com ferramentas de aquisição de informações forenses. Depois, a parte do discovery, não, aí pode contratar. A parte de analytics também varia bastante. A gente tem visto ainda que a gente pode aportar ainda bastante valor, né, agregar valor com o expertise que a gente tem em diversos outros casos de investigação usando analytics, né, Alteryx, outras ferramentas. Então, nos Estados Unidos isso aconteceu há alguns anos, esse movimento de ir nesse sentido de comprar as tecnologias, depois voltou, porque viu que é bastante difícil se manter isso não é o core da empresa, né? Então, é um movimento que a gente tem visto aqui no Brasil também, de certa forma. Boa. E o que tu fala sobre, o que tu pensa sobre as consequências das empresas se elas não conduzirem uma investigação de forma adequada, assim, empregando
metodologia e tecnologia forense adequada no processo? O que tu acha? Bom, são diversos aí, né? Então, acho que a primeira coisa, em linha com o que a gente estava falando do canal de denúncia, é você descredibilizar o canal, né? O processo de recebimento e apuração das denúncias. Acho que esse é um dano grande, essa questão de confiança, né, nessa estrutura. Essa questão do anonimato, né? Também é um tema muito importante, que se a pessoa confia no canal para fazer o reporte, essa identidade tem que ser preservada, né? Mesmo que na investigação é comum você falar com o denunciante, e se a pessoa estiver predisposta a conversar, né, com a equipe de investigação, é essencial que você preserve e continue preservando a identidade dessa pessoa, né? Você não pode, em momento algum, correr o risco de revelar isso, tanto na investigação como depois nas decisões a serem tomadas a partir do resultado da investigação. Então, esse zelo, esse cuidado, né, com as identidades, as confidencialidades das informações é essencial. O que você comentou, né, de você estragar a fonte da informação para se fazer a investigação, se você não tem um procedimento forense, se você não tem uma cadeia de custódia que demonstre, né, que aquela informação base da investigação ela é uma cópia fiel da origem daquele dado, você também pode colocar por água abaixo, né, assim, descredibilizar todo o resultado daquela investigação. Além das questões de desgastes, né, internamente, se você dá passos errados na investigação, né, naquela cadência de procedimentos, né, então você já vai falar com a pessoa sem você ter se informado adequadamente, né, você pode perder a oportunidade de você confrontar alguém sobre evidências que existam numa massa de dados, porque você não analisou suficientemente esses dados para depois ter essa conversa de forma um pouco mais confrontativa. Então, existem metodologias e sequências de passos que devem ser obrigatoriamente seguidos para você poder ter uma chance de sucesso maior nessa apuração. E se você não segue, você pode ter um desgaste grande, né, das pessoas, perder informações e não ter um resultado adequado, ou até desqualificar todo o exercício de investigação, né? Legal. Acho que agora, Léo, a gente podia devolver a bola ali para o Wagner e para a Elisa, para eles seguirem com o nosso tema do painel, Comitê de Ética. Acho que tem bastante coisa a agregar também. Elisa e Wagner, tudo com vocês. Obrigado. Obrigada, Diego. Não, com certeza, acho que o ponto de Comitê de Ética, né, ele sempre surge, muitas vezes, em discussões com clientes, com colegas, né, o papel do comitê, e ele está extremamente, totalmente, né, relacionado com o tema que a gente está tratando aqui de canal de denúncia e de apurações, né? Então, Wagner, se eu puder te pedir para contar um pouco o que faz um comitê de ética, né? Por que é necessário as empresas terem um comitê de ética? Bom, Elisa, o nome comitê de ética, né, ele pode aparecer de diversas maneiras dentro de uma empresa, né? A empresa, você pode ter um comitê de recebimento, um comitê de triagem, um comitê de apuração, um outro comitê de avaliação e análise de resultado de investigação e tomada de decisão, sem contar os comitês que são criados sobre treinamento, código de conduta, compliance, etc. Ou seja, o nome comitê de ética pode ser atribuído a cada um desses comitês aqui, né? Mas o foco da nossa live aqui, nós estamos falando de denúncia, nós estamos falando da investigação e nós estamos falando da tomada de medidas, né? Então eu vou chamar para nós aqui, vocês vão entender, que o nosso comitê de ética é aquele que está relacionado a avaliar a investigação e aí tomar uma decisão. Tá? Então, eu começo respondendo a sua pergunta, levando isso em consideração, que esse é o nosso comitê de ética, né? Já que nós estamos falando de ética, integridade, agora chegou a hora de julgar, né? Então, nós precisamos, de fato, buscar ao máximo a justiça, a independência, a isonomia, a definição de uma medida que seja mais acertada para aquela situação. E nós somos seres humanos, né? Passíveis de erros, passíveis aí de imprecisão no julgamento, por isso a gente tem que montar um colegiado, tá? Isso faz com que o risco seja reduzido. Ou seja, a gente vai se aproximar de tomar uma decisão, a melhor decisão, porque existem diversas perspectivas juntas, trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo. E quando a gente fala em melhor decisão,
a gente tem que considerar as perspectivas, não só da empresa. Nós temos que levar em consideração também a perspectiva do investigado. Nós temos que fazer uma escolha adequada, né? Aquilo que sem esquecer que também a decisão também afeta o compliance, o sistema de compliance como um todo. Então, existem diversas perspectivas a serem consideradas, e aí a formação de um grupo de pessoas escolhidas a dedo, não é qualquer um que pode participar, né? Escolhidas a dedo para fazer parte desse colegiado, e aí sim a gente chamaria de comitê de ética. Tá? Legal, excelente. E, bom, a gente falou aqui de como que o canal de denúncia que tem que ser feito para ele ser efetivo, falou de investigação para ser efetiva e trazer o resultado que a empresa deseja. Como que se assegura que o comitê de ética seja efetivo também? Bom, essa não é uma pergunta muito fácil, mas vamos lá. Não é porque não é fácil que as empresas vão deixar de fazer, né? Ela tem que cuidar para que o comitê seja efetivo de verdade. Acho que a primeira coisa ela passa pela composição dos integrantes. Essas pessoas, os membros do comitê de ética, eles precisam ter senioridade, precisam conhecer a empresa muito bem, precisam conhecer o compliance, eles precisam ser reconhecidos pela empresa com a conduta ilibada em toda a sua trajetória, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. E existe lá mais uma série de requisitos que precisam ser considerados na escolha desses membros. Então, primeiro, não é qualquer um que vai para esse grêmio, né? Então, esse primeiro passo representa escolher bem os membros com critérios bem definidos e aí sim conferir autoridade e responsabilidade para esses comitês, para esse comitê tomar as decisões corretas. E além disso, precisa haver um apoio incondicional da mais alta instância hierárquica. Não pode ter um comitê tomando as decisões sendo reformadas pela turma depois que não gostou, não vai demitir aquele amigo de não sei quem. Não pode haver isso. O comitê deixa a sua efetividade de lado a partir do momento que começa a ter interferência. Depois, com as pessoas nomeadas, esse comitê precisa de uma orientação de como que ele deve funcionar. Como são e como devem ser os processos decisórios. Qual é a missão de cada membro que está ali dentro, né? E isso precisa, seja de uma política, um estatuto, um regimento, bem, não importa muito aí a forma, mas o conteúdo de como deve funcionar esse comitê precisa estar escrito. E todo mundo tem que se comprometer com esse tal de regimento aí do comitê. Por fim, a cereja do bolo. Cereja do bolo que pouquíssimas empresas fazem. E isso é fundamental, o que eu vou dizer agora. Treinamento para os membros do comitê. Eu vou dar só um exemplo. Só um, tá? Para vocês entenderem. Eu defendo radicalmente que as medidas disciplinares devem ser definidas de maneira unânime. Tem um monte de razão por trás disso, né? Até para tornar o compliance melhor, tal, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas vamos supor, as medidas têm que ser unânimes, e para se chegar à unanimidade, precisa haver um processo claro, simples e focado, porque senão os membros vão ficar brigando nas reuniões. Então, os comitês que eu treinei, eles funcionam em harmonia, chegam no resultado tranquilamente, porque eles seguem um roteiro para alcançar esse objetivo. Então, em suma, o comitê ele vai ter sucesso quando os integrantes são os integrantes certos para essa função, eles são treinados de acordo com um processo bem estabelecido e, por fim, tem o apoio do nível hierárquico mais elevado da organização. Então, esse aí é um resumo do que é necessário, do que é primordial para que o comitê possa ser efetivo. Excelente. Wagner, até eu ia já passar aqui para as perguntas, né, do público. A gente está recebendo várias perguntas, a participação está muito boa, agradeço aí a todos. Mas já vou antecipar aqui uma pergunta que chegou aqui para a gente, que está relacionada, né, a esse tema.
qual o correto a ser implementado na empresa? Um comitê de ética ou um comitê de medidas disciplinares? Acho que está bem em linha aí com o que você está falando. Então, veja só. O que eu acabei de explicar é um comitê disciplinar, tá? Que eu chamo de comitê de ética. Uhum. Tá? Então, depende muito, né? E aí nós temos estruturas diferentes e culturas diferentes de diversas empresas. Quando você tem um departamento de compliance ou uma figura do compliance com senioridade adequada, com perfil adequado, você não precisa de um comitê de ética, porque esse departamento, esse grupo de pessoas, compliance officer e equipe, já faz esse papel. E dentro de um compliance muito bem implementado, né, esse grupo ele se reporta à alta direção em intervalos regulares, né, fazendo análise crítica do desempenho do compliance, dos seus processos. Isso não precisa mais de um comitê de ética específico para esse tipo de assunto. Então, esse tipo de comitê eu sugiro não ter quando você faz uma estrutura adequada. E aí resta o outro comitê, que é o mesmo, comitê de ética e o comitê disciplinar. Ficou muito confusa a minha resposta ou não? Não? Para mim ficou muito claro. Acho que foi uma ótima resposta. Agradeço aí. Te peguei de improviso aqui. A pergunta tinha acabado de chegar, estava fresquinha, já te fiz aqui. Ótimo. Legal, acho que agora a gente passa aí para essa nossa última sessão aí, que são as respostas, né? Como eu falei, o pessoal está bastante participativo. Então, eu vou começar aqui te fazendo uma pergunta, Wagner, que na verdade, são algumas perguntas que eu já juntei aqui que o pessoal fez, que acho que elas se combinam entre si, né? Então, uma é relacionada assim, qual a implicação em se utilizar o nome canal de ouvidoria para receber denúncias de ética e integridade. E aí, também outra pessoa fala aqui que alguns clientes usam o canal de denúncias para fazer reclamações sobre o serviço, sobre o produto da empresa. Ao invés de procurar um canal ali de atendimento ao cliente, eles acham que usar o canal de denúncias vai resolver o problema de forma mais rápida para solucionar o problema deles, né? Então, o que pode ser feito aí, né? Para corrigir o desvio do processo, né, sem prejudicar a percepção dos clientes, e também a questão de utilização do canal de ouvidoria aí para temas de integridade e ética. Tá. Bom, primeiro é o seguinte, o nome ouvidoria, ele é um nome assim, consagrado já no mundo corporativo, né? E normalmente aí os clientes vão lá reclamar de produto, reclamar de uma entrega que não foi feita, reclamar de um material que não está funcionando bem, né? Que tem uma natureza completamente distinta do que são as denúncias. Completamente distintas. E você tem perfis diferentes para atender o canal de denúncia e a ouvidoria. Então, a primeira recomendação é: não vamos confundir a cabeça do mercado nem a cabeça das pessoas colocando um canal com o nome ouvidoria. Essa é a primeira recomendação. Não façam isso. Porque você pode até saber que o seu canal chamado ouvidoria é para denúncia, mas você vai confundir todo mundo. Isso eu acho que não é um bom caminho. Segunda coisa é que quando a empresa tem a ouvidoria e tem o canal de denúncia, monte isso separadamente, não junte as coisas. Todos os lugares que a gente vai, onde o canal de denúncia é junto com a ouvidoria, misturam-se as coisas. E aí existe uma tendência natural de se dar prioridade para as reclamações dos clientes, as reclamações de processo, e aí as denúncias ficam relegadas a um segundo ponto. Você perde a questão da confidencialidade, porque tem muita reclamação que não é confidencial, você começa a juntar coisas. Então, recomendação: você quer algo efetivo? Canal de denúncia efetivo e ouvidoria efetiva. Faz a coisa separada, que esse é o melhor caminho. E aí a outra questão, né, junto com essa, quando foi falado em as pessoas fazerem reclamações que no canal não é uma reclamação, não seria uma denúncia, só que estão usando esse caminho porque normalmente o compliance passa a funcionar. E as pessoas falam: esse é o canal, e começam a usar. Então, a recomendação é a seguinte: os
os atendentes do canal devem ser treinados para dar esse feedback para os próprios funcionários. Olha, você está usando o canal errado. Né? Isso acontece muito. Nós, na Contato Seguro, recebemos muito esse tipo de situação do cliente. Fala, olha, mas os meus funcionários estão usando errado o canal. Então, claro, o nosso atendente já passa a ser treinado para aquele cliente especificamente dar a resposta adequada, sem contar que não se dispensa os treinamentos internos para você contar para as pessoas qual é o canal certo. Porque também tem muita empresa que também põe o canal e não faz nada. Larga o canal lá e deixa os funcionários sozinhos sem saber para onde ligar. E aí culpa o funcionário que não sabe ligar para o canal certo. Então a gente ajuda a orientar aí a empresa que precisa também fazer as duas coisas. Tá? Exato. Um plano de comunicação sobre o canal, né? A utilização ele é fundamental, com certeza. Sim. Excelente. Fundamental. Legal, acho que tem outra pergunta aqui que também na verdade, tem algumas pessoas aqui parabenizando a parceria, falaram que acharam muito interessante, e tem também uma que acho que está em linha com o que o Diego e o Léo falaram ali no comecinho, que é o que a parceria entre a PwC e a Contato Seguro, ela traz de benefício aí para o mercado, para os clientes. Então, acho que a gente podia explorar um pouquinho mais o que eles começaram a falar ali no início da nossa live. Léo, Diego, se vocês puderem responder. Tá bom. Vocês querem responder, Diego e Léo? Podemos. Diego, quer ir na frente? Pode ser, pode ser. Vou começar e já te passo então, Léo. Bom, na minha visão, né, essa parceria, ela une dois players relevantes do mercado, um na solução de canal de denúncia e outro na investigação e forense e todo o resto do processo. E então ela garante uma total independência entre as duas partes. Eu presenciei muitas vezes alguns conflitos entre a empresa receber a denúncia e conduzir o processo de investigação. Então, conflitos, inclusive, em relação a contratos com o cliente, mas também em relação à credibilidade junto aos usuários do sistema, né? O denunciante, aquela pessoa, que é aquilo que o Wagner comentou um pouco durante o quadro de canal de denúncia, o painel de canal de denúncia. O denunciante, na hora que ele está acessando o canal, está presente para ele a teoria da conspiração. Ele acha que estão registrando o IP dele, que estão gravando a voz dele, que estão rastreando o telefone dele. Então, o menor indício que ele possa ser identificado, ele já não usa o canal, né? E ele não usa o canal simplesmente porque ele cruzou com aquele fato que ele vai reportar por alguma coincidência do destino. Ele não é uma pessoa qualificada e treinada a conduzir um processo de investigação e entregar todas as provas junto com aquela denúncia que ele está fazendo. Então, ele tem alguns indicativos que ele cruzou por coincidência do destino. Então, resumindo, ele tem receio de denunciar uma coisa que não seja verdade, não seja comprovada depois, mas ele quer fazer um bem para a empresa de talvez noticiar algo importante para ser evitado ou remediado, né? E se ele se deparar que o fornecedor de canal de denúncia é o mesmo que conduz a investigação, ele fica meio receoso de ser identificado e, se o fato não for comprovado, ele sofreu alguma retaliação de algum colega de trabalho, alguma coisa. Então, a identidade dele não fica completamente preservada, segundo a sua ótica. Então, eu acho que essa parceria ela traz isso. Ela traz uma independência total das soluções, evita qualquer relacionamento de conflito de interesses e também traz uma segurança aos usuários do canal que a identidade dele vai ser preservada, porque quem vai investigar não vai ser a empresa que gerencia o ambiente de contato. Então, para mim, basicamente, o que agrega ao mercado é isso. Dois players de relevância com soluções profissionais e adequadas, garantindo total independência. Léo, com você. Isso aí. Não, eu concordo plenamente, né, com o que você comentou, e eu complementaria o seguinte, né, eu acho que para os clientes da Contato Seguro, nós oferecemos uma opção, né, que não precisa, obviamente, ser a PwC, então não tem um vínculo, assim, uma necessidade, uma obrigatoriedade de os clientes seguirem com a PwC na questão das investigações, mas é uma opção
que ao invés de só receber denúncia e não saber o que fazer com isso, né, ou quem procurar, então agora tem uma opção clara, né, com nome e sobrenome aqui, sou eu aqui, Elisa, mais diretamente, somos 6 sócios aqui na prática, e a gente tem todas as competências aqui para poder apoiar os clientes no que for necessário, então sabe a quem procurar para tirar dúvidas ou para apoiar com demandas específicas que possam existir. E ofertando isso em um modelo que a gente, separando o que é transacional e o que é relacional, né, a gente está buscando aqui estabelecer relacionamento com essa base de clientes de forma contínua e recorrente, né? Então, não é para uma demanda única, é ter um contrato guarda-chuva onde o cliente nos acione sob demanda e de acordo com cada demanda, né? Então, pode ser um caso para contato profissional nosso na sua equipe, pode ser um caso para pedir um relatório da PwC de uma investigação específica que seja um pouco mais complexa, né? Então, tem uma flexibilidade grande no formato que nós podemos ser envolvidos para apoiar os clientes da Contato Seguro, que é essa a ideia. E para os clientes da PwC, né, que nós temos diversas áreas aqui, a gente tem visto, né, essa necessidade e o tema integridade cada vez mais sendo um tema importante na agenda, né, de governança, atração de investimentos, acionistas e parcerias, né, no mercado. Então, o tema de compliance, governança, integridade está na agenda e a gente tem hoje um parceiro que a gente pode indicar para essa nossa base de clientes, que é alguém que a gente confia, que sabe que vai atender muito bem esses nossos clientes aqui também. Então, eu vejo como benefícios, né, aí para os clientes de ambos os lados ter essa clareza e essas opções. Com certeza, tem muitos benefícios aí e, como falamos, estamos muito felizes com essa parceria, acho que teremos ótimos resultados. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que também é bem interessante, surgiu, na verdade, mais de uma pergunta parecida, que é em relação à resposta dada ao denunciante no canal de denúncia, tendo em vista que as melhores práticas adotadas no mercado, a pergunta é: qual é a melhor forma de responder ao denunciante de modo que ele fique satisfeito com a resposta dada, visto que a maioria das empresas acaba não informando se a denúncia é procedente ou não. Aí acho que, bom, eu vou pedir para o Wagner iniciar, mas acho que é um ponto bem importante, né? O que o denunciante, o que ele precisa saber, né? Ele precisa receber informações da investigação, ou ele precisa, ou do resultado da apuração, ou ele precisa saber que aquilo foi interessado, né? Acho que é um ponto, uma dúvida que surge bastante aí para as pessoas que acabam atuando em resposta às denúncias do canal. Sim. Elisa, esse aí é um ponto também fundamental para que o canal seja efetivo. O denunciante, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber que a empresa está cuidando da denúncia dele. Que a denúncia dele está sendo considerada e ninguém relevou ao esquecimento a denúncia dele. Então, quando a empresa faz uma resposta para o denunciante, primeiro, ela não deve dar uma resposta completa e detalhada, porque tem toda a questão da confidencialidade, tem toda uma questão legal de proteção das pessoas, etc. Ou seja, nós não devemos informar coisas da investigação. Mas, você falar, recebemos a sua denúncia, mais para frente, a sua denúncia está sendo investigada, a investigação foi concluída, né? As medidas cabíveis já foram tomadas. Então, dar alguma informação para a pessoa, para que ela saiba onde é que está a denúncia dela, né? Isso é fundamental, inclusive para quem faz denúncia anônima. Mais uma importância de você ter um canal profissional, que, por exemplo, como é que nós fazemos na Contato Seguro? A pessoa faz uma denúncia e ela recebe um código, né? Que ela entra no canal e ela vê a informação relativa à denúncia que ela fez, de acordo com o processo, e essas respostas, na hora da entrega do canal ao cliente, nós da Contato Seguro sugerimos alguns textos que podem ser padronizados ou não, mas e serão customizados para que a empresa possa colocar aquilo que ela deseja com as palavras de acordo com a cultura da organização. Então, informação para o manifestante é obrigatória, mas não com muitos detalhes.
Muito bom, obrigada aí. A gente está aqui recebendo muitas perguntas, eu acho que a gente não vai conseguir passar por todas elas, infelizmente, aqui o nosso tempo é um pouco limitado, então a gente vai buscar as pessoas que fizeram essas perguntas aí posteriormente para responder, né, de alguma outra forma, por e-mail, provavelmente. Então a gente busca endereçar essas outras perguntas, são todas muito interessantes, tá? A gente tem uma pesquisa bem rápida aqui que a gente fez, né? Antes da gente encerrar, acho que seria interessante a gente passar. A gente fez uma pesquisa, são 8 perguntas ali, são bem rapidinhas. Então, se vocês puderem aí dedicar alguns minutinhos para responder, depois a gente também vai compartilhar aí as respostas com os respondentes, né? Uma pesquisa de benchmarking. Então, se puderem aí lançar, por favor, a pesquisa. Bom, eu vou aqui passar rapidamente a primeira pergunta. Se a sua empresa se classifica como pequena, média ou de grande porte, já temos aí várias respostas. Podemos passar aqui para a segunda pergunta, se a sua empresa tem um canal de denúncias. Temos quase 1 minuto para cada pergunta, né? Para esse tempo de resposta, né? Ó, legal ver aí várias empresas falando, vários respondentes aqui reportando que tem um canal, né? Alguns internamente, muitos terceirizados. Alguns ainda não têm, mas até essa participação nesse evento acho que demonstra interesse em ter, né? Uma ferramenta bastante importante aí. Podemos passar aqui para a terceira pergunta. Você conduz as investigações internamente, regularmente como parte do seu programa de compliance? Se sim, quantas investigações conduz por ano? Para aqueles que já responderam, tem um X azul no canto superior direito que pode seguir para as demais perguntas, para ser um pouco mais rápido aqui. Acho que podemos passar aqui para a quarta pergunta.
em relação à condução das investigações nas empresas. Se é conduzida por equipe interna, se são contratadas empresas especializadas para esse fim, se parte das investigações são realizadas externamente, parte são terceirizadas, dependendo do porte da investigação, e as empresas que ainda não conduzem. Legal, a gente vê que bastante gente respondendo aqui que é feito internamente, né? Acho que o Leonardo comentou aí no painel dele que a gente viu uma tendência aí durante a pandemia, né? De as empresas internalizarem, a condução de investigações internas. Acho que os dados aqui refletem bastante isso também. Passando aqui para a próxima pergunta, que é em relação à tecnologia, né? Se é utilizada a tecnologia ou se entende que a tecnologia pode contribuir para a eficiência nas investigações. Acho que a gente não está... Tem bastante gente participando aqui da live, mas não muitos ainda respondendo. Então, legal. Só lembrando que a gente vai compartilhar aqui os resultados com aqueles que responderem, né? Acho que é legal ter uma visão aí das outras empresas, o que cada um está fazendo. Então, acho que podemos passar para a próxima, que é em relação à qualificação técnica da equipe para conduzir investigações, né? A gente falou aqui, Wagner falou de treinamento para membros do comitê de ética, a gente tem, pensando também nas pessoas que conduzem a investigação, né? Se elas recebem treinamentos aí periódicos, se são feitos treinamentos internos ou externos para capacitar esse time que conduz as investigações. Legal, aqui tem bastante gente respondendo, né, que entende, pode aprimorar os conhecimentos. A maior parte das respostas, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Independente do tema, a gente ampliar nosso conhecimento e estudar mais profundamente metodologias, tirar certificações, isso é com certeza bem relevante para o processo de investigação. As investigações são únicas, né? Cada investigação é diferente da outra e a gente se capacitar aí do ponto de vista técnico e metodológico para conduzir investigações é bem relevante. Vamos passar aqui para as duas últimas perguntas, que são bem rápidas também, que se você deseja ser contactado pela PwC para falar sobre investigações e tecnologia.
E aqui, passando pela última, se deseja ser contactado pela Contato Seguro para falar sobre a implementação do canal de denúncia. Lisa, se você me permite, ali na pergunta 2, eu percebi que temos aproximadamente 10% dos participantes que se manifestaram aqui na pesquisa utilizam o canal interno, 20% que ainda não tem canal e 70% que já utilizam um serviço terceirizado. Queria relembrar a todos que, para aqueles que não têm canal, utilizam o interno, ou até aqueles que já usam o serviço terceirizado, se quiser testar o canal da Contato Seguro, o canal de denúncia ou o canal LGPD, nós brindamos os participantes com 4 meses de trial gratuito para fazer esse teste e fazer as devidas comparações. Excelente. Bom, acho que podemos encerrar aqui, chegamos no horário final da nossa apresentação, podemos encerrar aqui a pesquisa e compartilharemos os resultados depois. Eu, do meu lado, gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer o Diego, Wagner, Léo, aí por estar aqui junto comigo também. Ok, alguém gostaria de mais de finalizar aí? Antes de passar para o... Vai lá, Diego. Desculpa, Léo, desculpa. Antes de passar para o Léo e para o Wagner, da minha parte foi um prazer enorme estar com vocês essa noite, com a Elisa, com o Léo e com o Wagner, e queria agradecer o prestígio de todos os presentes aí por estar conosco discutindo essas soluções hoje. Um abraço a todos. Wagner, por favor. Da minha parte também, né, uma alegria de estar com vocês aqui, Elisa, Léo, Diego, né, e um agradecimento muito especial a todos vocês que ficaram aqui ouvindo as nossas ponderações, trazendo perguntas, né, e fica aí um desejo para todos vocês que esse processo nas empresas que vocês estão realmente sejam processos efetivos e ajudem bem a organização de vocês a alcançarem o sucesso merecido. Tá? Então, boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Legal, também agradeço a todos, pessoal, aqui 7 horas da noite, temos aqui um quórum bastante grande ainda, fórum bastante qualificado, né, nosso quórum. Então, fico feliz de ver, né, que essa agenda que está na pauta das grandes empresas ainda, e apesar, né, de tudo que a gente tem visto no nosso país, eu acho que é um tema que a gente defende bastante. Fico feliz aí com a participação, né, ativa de todos. Então, enviaremos as respostas que perguntarem, não tivemos a oportunidade de debater aqui. Foi um grande prazer e agradeço novamente ao Wagner e ao Diego por estarem conosco aqui nessa parceria. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau.